Eu acredito agora que todos nos ouçam, né? Houve um problema na captação do áudio. Estamos iniciando o nosso encontro nessa data de hoje, dia 8 de fevereiro de 2021. Primeiramente, sejam todos bem-vindos. A gente agradece a paciência de vocês nesse momento e gostaríamos muito que esse nosso encontro fosse bastante produtivo, que pudéssemos construir pontes a partir de agora para esse novo ano que se inicia. Este encontro hoje está dividido em dois momentos, né? Um momento agora às 14 horas para os alunos que frequentam os nossos cursos diurnos e vespertinos, e um momento às 19h30 para os alunos que frequentam os nossos cursos noturnos, né? Em especial, o nosso diálogo será com os alunos que, de alguma forma, encerraram suas atividades em dezembro de 2020. Nós temos um ano letivo estendido, dado a pandemia do Covid-19, um ano que se iniciou em fevereiro de 2020, mas foi totalmente interrompido pela pandemia a partir de 17 de março. De lá para cá, várias portarias, instruções normativas, novo calendário acadêmico, enfim, vários acontecimentos que foram norteando o nosso ano de 2020, que tem uma data de finalização letiva em 19 de março de 2021. Porém, a gente sabe e entende que alguns cursos do Campus Muzambinho conseguiram se organizar por questões, obviamente, ligadas à dinâmica do curso, ao PPC do próprio curso, e também com relação às impossibilidades de fazermos as partes práticas. Portanto, algumas atividades acabaram por ser interrompidas ou adiadas. Então, nós temos algumas turmas que se encerraram ou que encerraram as atividades em dezembro de 2020 e aguardam o desenrolar do processo, né, obviamente. E nós estamos aqui exatamente para conversar um pouco sobre esse momento de finalização do ano 2020 e início do ano de 2021. Espero que todos estejam se cuidando e cuidando dos seus familiares e todos com saúde. Palavra agora aberta ao professor Renato, que já começa a fazer os seus apontamentos iniciais, e aí a gente começa esse nosso diálogo, essa nossa conversa, e mais uma vez agradecendo a todos vocês e agradecendo a paciência desses 30 minutos iniciais, onde nós tivemos problemas com a captação do áudio, problema técnico, mas agora já solucionado. Renato. Bom, boa tarde a todos. Em nome de toda a equipe gestora do Campus Muzambinho, aqui representada por mim, pelo professor Hugo, na Coordenadoria Geral de Ensino, professor Marcos, na Diretoria de Ensino, da professora Araceli, na Diretoria de Desenvolvimento Educacional, nós gostaríamos de transmitir, externar, saudar todos vocês estudantes, desejando um excelente e esperançoso 2021. Como o professor Marcos já pontuou, o nosso grande objetivo com essa reunião é construir pontes para que vocês possam compreender, sobretudo, a dinâmica da condução dos trabalhos do Campus Muzambinho, no sentido de também reduzir eventuais ansiedades, desejos para a presencialidade. Evidentemente que nós temos essa mensagem de boas-vindas para 2021, em função do que vocês fizeram em 2020, né, os cursos que vocês estão vinculados conseguiram concluir com bastante eficiência as atividades de 2020, e agora em 2021 existe aí um cronograma que precisa ser respeitado, que precisa ser obedecido, que leva em consideração todas as orientações e diretrizes emanadas por nossas instituições, por nossos colegiados, né, sejam eles aqui do Campus Muzambinho, mas também do IEFSU de Minas como um todo. Então é importante vocês entenderem o passo a passo, a dinâmica, a marcha que nós instituiremos a partir do dia de hoje até 19 de março, que é a data que iniciaremos efetivamente o calendário 2021. Então, vocês estudantes, a partir do dia de hoje até 19 de março,
tem a possibilidade uma possibilidade prevista por orientações, inclusive da Pró-Reitoria de Ensino, da questão da antecipação de algumas disciplinas e conteúdos. Importante vocês compreenderem a dinâmica dessa antecipação, e essa talvez seja a nossa principal mensagem, o objetivo do encontro de hoje. Nós, do Campus Muzambinho, instituímos uma comissão de biossegurança que tem trabalhado arduamente para permitir que o retorno presencial seja o mais adequado possível, o mais seguro, e seremos, como fomos desde o início, muito responsáveis com a saúde e a condição sanitária epidemiológica do Campus Muzambinho e da nossa região sul-mineira. Infelizmente, temos percebido uma escalada no número de novos casos, uma taxa de ocupação que aumenta a cada dia, e esses fatores em conjunto, e levando também em consideração outros indicadores que essa comissão do Campus Muzambinho tem desenvolvido, não nos permite o retorno às atividades presenciais agora, no mês de fevereiro. Infelizmente, nós temos que ser responsáveis com tudo aquilo que nós já construímos até então, e hoje o cenário, infelizmente, ele é muito pior do que o cenário do final do ano passado. Então, em função dessa situação, já está decidido pela não presencialidade no mês de fevereiro, e torcemos para que a marcha vacinal avance cada vez mais rapidamente, uma vez que entendemos que a vacinação seja um fator crítico para permitir a presencialidade, o retorno às atividades, às aulas presenciais, inclusive com o uso de laboratórios e atividades de campo, da maneira mais segura possível. Então, dito isso, é importante destacar também que o município de Muzambinho tem uma nova orientação no que diz respeito às atividades escolares, e foi recomendado pelo prefeito municipal o acompanhamento das atividades, acompanhamento no sentido de acompanhar aquilo que foi direcionado para as escolas municipais, que é as atividades remotas, e é justamente isso que estamos fazendo no início dessa retomada das atividades letivas. De antemão, nos colocamos sempre à disposição para esclarecer toda e qualquer dúvida que vocês tiverem. Os coordenadores também estão cientes dessa disposição nossa para resolver eventuais inquietações, desejos de vocês, e desejo mais uma vez, isso é um desejo de toda a equipe, que reiniciemos 2021 motivados e interessados em, de fato, permitir que a aprendizagem aconteça. A aprendizagem só vai acontecer se nós tivermos uma situação de estabilidade e equilíbrio mental favoráveis, e assim pretendemos trabalhar para que o aprendizado de vocês seja efetivamente com o máximo de qualidade possível. É isso por hora, e esperamos responder as eventuais dúvidas. Agradecemos a fala do professor Renato, diretor-geral do Campus Muzambinho. Nessa mesma linha, né, de fala do professor Renato, falando um pouco desse trabalho que tem sido feito no campus em virtude do enfrentamento ao Covid, que tem sido feito por meio das atividades remotas, mas internamente no campus existe um movimento e uma preocupação para com as atividades que serão possibilitadas de forma presencial e que poderão ocorrer nos próximos dias, vamos dizer assim, nos próximos meses, nos próximos semestres. A gente não sabe ainda como o desenvolvimento da pandemia pode acontecer, né, obviamente. A questão da vacinação, conforme o Renato pontuou. Então, isso nos leva também a uma organização interna, obviamente, um preparativo interno na construção desse cenário de enfrentamento. Para isso, a gente, além de, logicamente, dar as boas-vindas, de fazer a sua exposição, acho que a professora Araceli, que
está à frente desse processo de alguma forma, junto com o servidor Marcelo aqui do campus. A gente gostaria que ela pontuasse, principalmente nessas questões relativas às nossas ações internas, com relação à preparação interna do campus para um possível momento presencial. Fala sério, fique à vontade. Boa tarde, Marcos, boa tarde, Renato, Hugo, Karina, todos os alunos e demais membros da comunidade do Campus Muzambinho que estão nos assistindo aqui agora. Quero desejar aí umas boas-vindas, uma força, né, inicial aí para os nossos alunos nesse início de 2021, tá? Serei breve em relação à diretoria de desenvolvimento educacional do campus. Falando antes aí da comissão, né? O Renato já adiantou algumas coisas, né? O professor Renato. Eu e o enfermeiro Marcelo, a gente está como, digamos assim, liderando a comissão, que é composta por diversas pessoas de diversos setores e áreas dentro da instituição, e isso nos ampara, porque são pessoas que têm o conhecimento, seja da área de saúde, seja de setores específicos, então tem da pesquisa, tem da extensão, tem da produção e assim por diante. E eu e o Marcelo, a gente fica, né, facilitando e agilizando as coisas que essa comissão, ela demanda, tá? Então, a gente tem trabalhado no plano, o Renato já falou isso, estamos trabalhando também com protocolos, então vai usar o refeitório, quando for possível usar o refeitório, né, numa possível presencialidade, como que seria isso? Como que a sala de aula ela seria organizada? Como que seria a questão do alojamento, né, da residência estudantil? Então, são essas questões que essa comissão ela está tentando perceber e visualizar. Embora existam orientações gerais, o nosso campus tem várias particularidades. Então, é bastante complexa a situação, né? Como é que a gente trata a questão da residência estudantil, como que a gente trata a questão do refeitório e assim por diante. Mas os trabalhos eles estão caminhando, a gente tem adaptado várias coisas, vários materiais também têm sido comprados, desde álcool, desde totens, desde quadros móveis, pensando possíveis possibilidades de aula ao ar livre, né, para evitar ainda mais a taxa de transmissão, enfim, várias ações e várias análises para a gente, né, tentar perceber o que pode ser ajustado no campus para uma possível presencialidade, quando isso for permitido, né, os professores aí anteriores já falaram sobre isso, né. Em relação à parte da diretoria de desenvolvimento educacional, pouco mudou de dezembro para cá, né? Talvez valha a pena destacar a questão do auxílio internet. Então, o auxílio internet vai ter agora um fluxo mais direcionado, que vai ser iniciado pela reitoria, né, e vai cair numa comissão do campus que foi designada para tal. Então, o aluno que necessita do auxílio internet, ele vai acessar um formulário, ele vai colocar a demanda dele, isso vai cair numa comissão do campus ligada à Coordenadoria Geral de Assistência Estudantil, e aí os trâmites eles seguem para a gente tentar acolher todos os alunos que necessitam do auxílio computador. Lembrando que a gente já estava emprestando os nossos computadores e foram feitos novos empréstimos para a gente não deixar ninguém sem esse amparo, né? Então, isso continua, só melhorou um pouco a questão do fluxo, né? Como que o aluno vai entrar em contato conosco. A questão do auxílio internet, a questão do auxílio notebook é a mesma coisa, o fluxo continua, só que a gente vai ter um e-mail específico para essa demanda cair aqui dentro do campus, tá? Em relação à parte de estágio, continua a IN 12 de 2020, né? Então, vários estágios. Tendo o alinhamento do colegiado do curso, tendo o alinhamento do coordenador, tendo o alinhamento da empresa que vai receber o aluno, várias questões ligadas ao estágio, elas estavam permitidas, desde que se respeite, né, as orientações de saúde. Então, existem vários casos para atender o estágio, é importante que vocês tenham ciência da IN 12 2020, e onde essas INs elas estão disponíveis? No site do campus, né, no site do campus, naquele banner, deixa eu só
naquele banner onde a gente chama a atenção de vocês, né, ele foi até destacado com uma cor lilás, né, coronavírus, orientações, protocolos e ensino remoto emergencial. Então, a gente mudou ali o banner para chamar a atenção. A hora que vocês clicarem, vai ter lá orientações aos estudantes, orientações aos professores, isso já existia, né, desde março do ano passado, a gente só deu uma melhorada. Tem a questão da comissão, que a gente explica como é que tem funcionado a comissão, e os protocolos que a gente tem criado, tá? Protocolos específicos de atendimento, de enfrentamento à Covid-19. Então, essa IN 2 de 2020 do estágio e outras INs, elas estão em orientações para estudantes. Tá tudo lá. À medida que essas orientações elas vão chegando, a gente vai organizando ali. Também existe a instrução específica para pesquisa e extensão, né? Então, tínhamos, né, e continuamos tendo projetos de pesquisa que demandavam a presencialidade de alguns alunos no campus, né? De extensão um pouco menos, mas também era permitido. Existe um fluxo para o aluno poder estar vindo ao campus realizar projeto de pesquisa, né, projetos que já estavam acontecendo. Então, existem protocolos para diversas ações, é importante que vocês tenham ciência em relação a isso, tá? No mais, eu deixo aí o meu contato, né, dedé@mus.ifsudeminas.edu.br, para caso existam dúvidas relacionadas com Coordenadoria Geral de Assistência Estudantil, Pesquisa, Extensão, que fazem parte aí dessa diretoria, tá? Desejo um bom retorno para vocês em 2020, que vocês sejam fortes para juntos aí ultrapassarmos todos os desafios, tá? Deixei o meu abraço para vocês. Ótimo. Obrigado, Araceli. Bom, vamos agora desenhar aqui o nosso cenário que a gente tem em termos de ensino, em termos de trabalho para os próximos momentos nossos aqui, né, na instituição. A gente, desde março do ano passado, a gente vem desenvolvendo um calendário totalmente adaptado para o momento da pandemia. Esse calendário veio sendo construído gradativamente e, como ele era um calendário construído quase que cotidianamente em função daquilo que a pandemia e daquilo que as autoridades sanitárias vinham nos pontuando, os decretos, posição do MEC, posição da Secretaria de Educação Tecnológica, que tem uma ligação direta conosco, esse calendário foi sendo reestruturado e em outubro, novembro, ele passou por revisões das câmaras e dos conselhos e foi aprovado pelo Conselho Superior o nosso calendário letivo 2020, que prevê, né, obviamente, a previsão de aulas até 19 de março de 2021, referente ao calendário de 2020. Alguns cursos, como dito inicialmente, eles continuam, né, porque não conseguiram fechar todas as atividades ali. Outros realizaram ou paralisaram as atividades práticas porque elas estão impedidas de acontecer nesse momento, né? E tiveram que recuar no complemento da carga horária, obviamente. E alguns que conseguiram mesmo, dado a natureza dos cursos, dado a dinâmica do projeto pedagógico dos cursos, conseguiram fechar. Assim sendo, existe uma previsão no calendário, né? Nas nossas instruções normativas, principalmente, a possibilidade de começarmos adiantando conteúdos e disciplinas dos cursos que encerraram suas atividades. Para isso, a gente foi buscar todas as orientações, começaram a ocorrer desdobramentos ainda no começo do ano, inclusive semana passada, né, terça, quarta-feira, nós tivemos desdobramentos importantes dessa construção do cenário de 2021, principalmente para as turmas que estão iniciando 2021 agora, que já encerraram suas atividades, com base em algumas portarias que foram publicadas pelo MEC, pela CETEC, no final de 2020. Como, por exemplo, a portaria 1030, primeiro, né, que foi publicada logo no começo do mês de dezembro, e depois corrigida, ou reformada, ou reconstruída pela portaria 1038, que fala sobre o retorno das atividades presenciais, principalmente para o ano de 2021,
nas universidades, né, do Brasil, as universidades brasileiras. Isso, de alguma forma, nos inclui porque a gente tem cursos superiores ofertando dentro da instituição, né, vários deles. Então, essa portaria rege esse momento. E também a portaria 1096, que foi redigida e apresentada em 30 de dezembro de 2020, que trata de informações para os cursos técnicos, veio especificamente do MEC-CETEC, que a gente chama, que é a Secretaria de Educação Tecnológica, que rege basicamente os nossos cursos técnicos, integrados e subsequentes. Com base nisso, nós temos que começar a pensar como será o nosso 2021, né? Com base nessa situação. Algumas orientações, elas são passadas via Pró-Reitoria de Ensino a nós, e algumas outras a gente faz discussões internas até chegar num apontamento decisivo. Nós tínhamos um adiantamento, conforme a gente pontuou no site, lá em janeiro ainda, de previsão de retorno para 8 de fevereiro com adiantamento de disciplinas, porém, nós tivemos que nos desdobrar a semana passada para levar isso um pouco, digamos assim, para que isso pudesse chegar da maneira mais clara para o nosso estudante, principalmente. Conversamos com os nossos coordenadores, houve um consenso de que haveríamos de dar uma posição única no campus Muzambinho sobre essa questão do adiantamento. E aí fomos verificar todas as questões que envolvem adiantar disciplinas para que os alunos pudessem começar o ano de 2021, adiantar conteúdos. Existe uma exigência do MEC hoje, né, para que o calendário de 2021, isso não é exigência do IEFSU de Minas, do campus Muzambinho, é uma exigência do MEC, que veio um desdobramento para final de mês de janeiro, começo de fevereiro, que nós teríamos que cumprir 200 dias letivos no calendário de 2021. Porém, a gente sabe também que existem discussões a respeito dessa necessidade do cumprimento dos 200 dias, porque não sei se todos os alunos que estão aqui recordam, em 2020 a gente teve essa flexibilização do cumprimento dos dias letivos, mas tínhamos que cumprir a carga horária completa dos cursos. E é pensando nisso que a gente debruçou sobre essas questões que envolvem o adiantamento, para dar segurança aos nossos alunos, principalmente, de que todo o trabalho executado por eles no adiantamento de disciplinas de conteúdos, que o conteúdo, pelo menos o conteúdo, a avaliação que for feita, seja validada dentro do calendário letivo 2021. E a gente conseguiu um aparato legal e, vamos dizer assim, um aparato normativo para que isso pudesse ser executado, que é levar para o nosso registro acadêmico, colocar as informações todas lá no nosso registro acadêmico, esse é um ponto primordial, e levar isso para dentro do calendário de 2021. Sabemos que ainda não poderemos contar, né, obviamente, os adiantamentos que fizermos em fevereiro e março como dia letivo. Isso não nos foi permitido nesse momento, mas podemos levar os conteúdos, podemos levar as avaliações, pode ser avaliado, pode ser colocado no registro acadêmico, enfim, nós podemos construir esse cenário de adiantamento com toda a tranquilidade possível. E para isso, a gente tem uma orientação da PROEM, para que essa segurança possa ser ainda maior, de que aqueles cursos que concluíram suas unidades curriculares no ano de 2020, em dezembro, né, conseguiram fechar ali as suas atividades, eles podem promover o adiantamento de disciplinas, de acordo com as nossas instruções normativas número 8 de 2020, o Programa Emergencial Remoto 2 de 2020, e nesse adiantamento existe uma preocupação e um cuidado muito grande, que é manter a carga horária prevista no PPC do curso, e de modo que isso não ultrapasse 20% da carga horária do curso. Tá? Isso é muito importante, da disciplina, do conteúdo. Então, se a gente fizer uma conta simples e rápida, né, Renato? Está aí na minha escuta e faz isso brilhantemente sempre, os cálculos matemáticos do processo, né, professor Renato? Se a gente fizer uma conta simples e objetiva, se nós temos 200 dias letivos a cumprir, nós vamos ter que cumprir 100 dias letivos no primeiro semestre, né?
de 2021, dentro do calendário letivo de 2021, nós vamos fazer 20 semanas no primeiro semestre, 20 semanas no segundo semestre. Vai ser um calendário extremamente apertado. Então, numa conta simples, de 20%, de 20, né? De 20 semanas, seria o quê? 4 semanas de atividade. Por isso, uma preocupação nossa de colocarmos o nosso adiantamento de conteúdos para o dia 22 de março de 2021, para todos os cursos do campus Muzambinho, daqueles que vão promover o adiantamento, porque tem cursos que têm as suas particularidades, e elas serão e devem ser preservadas na sua integridade para terminar as atividades que restam, obviamente. E até 19 de março, quando se encerra, né, o período letivo de 2020, teremos, então, 4 semanas, exatamente o que podemos fazer na carga horária de 20%. Né? Basicamente, um entendimento rápido, simples, dessa orientação que veio através do ofício 4 da PROEM, chegou até nós, e que a nota técnica também sobre a portaria 1038/2020 do MEC, que dá outras orientações. Tá? Isso é muito importante, é uma maneira segura de tratar esse adiantamento. E nós tínhamos exatamente uma previsão de iniciar dia 8, mas fomos analisando, debruçando sobre os conteúdos, novas informações chegaram até nós na terça, na quarta, e em cima delas, nós não hesitamos em colocar a data de início para o dia 22 para dar margem de segurança para o trabalho dos nossos estudantes e dos nossos docentes, certo? Às vezes pode até parecer, mas às vezes ficou um pouco em cima e tal, mas o importante é dar segurança. Hoje nós estamos ligados remotamente, nós estamos conectados o tempo todo e a informação chega para todos nós, chega para os nossos estudantes que sempre nos acolhem bem nas nossas diretrizes, nos nossos encaminhamentos. E assim esperamos que o seja, né? Nós temos essa preocupação enquanto gestão do campus, enquanto IEF de Minas, enquanto profissionais da educação e educadores, de que temos que levar segurança e garantia dos nossos trabalhos a todos os alunos e estudantes. Isso que é o mais importante e o que a gente preza nesse momento. Nós não temos agora, nesse momento, por orientação e por definição do próprio IEF de Minas, atividades relativas à presencialidade durante o mês de fevereiro de 2021. Elas estão suspensas até que as condições básicas, né, possam permitir que essas atividades aconteçam. Né? Isso a gente tem que sempre frisar e deixar claro aos nossos estudantes. Ao mesmo tempo que isso tudo está acontecendo, essa nossa preocupação em delimitar o momento, né, do adiantamento das disciplinas, da organização desse momento inicial do ano, nós vamos construir o calendário letivo de 2021/2021, né? Vai ser um calendário muitíssimo apertado, porque nós estamos em curso com os vestibulares ainda, né? O vestibular nosso está em curso, para que todos possam ter para que a gente possa elucidar esse momento para vocês. Os ingressantes do técnico subsequente, do técnico integrado, só iniciarão em 4, 5 de abril, por conta do processo de seletivo, que teve que ser totalmente reestruturado para atender esse momento que estamos vivendo. E dos superiores, ainda os ingressantes dos superiores só irão iniciar as atividades em maio, exatamente por conta dessa reestruturação, porque precisamos esperar o resultado 2020 do Enem, que vários dos nossos alunos candidatos, alguns inclusive aqui do próprio campus, né, que são pessoas que se formam aqui no integrado, querem continuar os seus estudos nos nossos cursos superiores. Então, eles fizeram o Enem, concorreram no Enem e vão colocar seus nomes nas nossas listas de vestibulares para que possam ser selecionados ou não, mas estão concorrendo às vagas dos nossos vestibulares. Aliás, do superior, que as inscrições ainda estão até abertas, né, para aqueles que queiram ingressar. Do integrado a gente encerrou o período de inscrições, integrado subsequente, mas no superior a gente ainda está com o processo em curso e, portanto, alguns alunos
colegas, amigos dos nossos alunos estiverem interessados, podem oferecer os nossos links, os nossos editais para que possam concorrer. Para perceber a complexidade que vai ser para a gente construir o calendário letivo de 2021. Daí a importância também de ter um momento desse adiantamento de conteúdos e disciplinas que podem nos garantir uma certa tranquilidade para trabalhar os conteúdos numa percepção de que poderemos ter ainda um ensino, às vezes, totalmente remoto, dado o decurso da pandemia, ou às vezes híbrido, e nós precisaremos dessa força remota e, consequentemente, se aquele conteúdo, determinado conteúdo foi adiantado, terá uma margem tranquila para trabalhar o conteúdo dentro das 20 semanas letivas que acontecerão no calendário 2021/1 e das 20 semanas letivas que acontecerão em 2021/2, que é primeiro e segundo semestre. Bom, acredito que tenha sido direto, objetivo na minha fala aqui para vocês, daquilo que é importante nesse momento para passar uma responsabilidade muito grande das nossas ações. Não sei se o professor Renato, o professor Araceli, o professor Hugo gostariam de complementar, vocês podem ficar à vontade e complementar aquilo que for necessário. Tranquilo? Tranquilo? A gente tem disposição agora para que possamos atender aos comunicados, né, aos avisos e aquilo que vocês gostariam que a gente pontuasse, algumas dúvidas que porventura surgirem dessa nossa explicação. Mas antes até de ir para as dúvidas, a gente quer, assim, nesse momento de encontro nosso aqui, exatamente demonstrar a nossa satisfação e alegria de poder conversar com os alunos do Campus Muzambinho, esses alunos que encerraram suas atividades principalmente, tá? É um momento muito importante para nós. Durante essa semana, e até também deixar claro que os cursos que estão com seus alunos aguardando esse momento do adiantamento de conteúdos, eles podem promover ações de acolhida, bater um papo sobre a questão de estágios, que sempre é um dilema nos nossos dia a dia, no nosso cotidiano dos cursos, no nosso dia a dia, apresentação até das disciplinas que serão trabalhadas no primeiro semestre, lógico, e sem a apresentação dos conteúdos, porque esses acontecerão a partir de 22 de fevereiro, né? Mas existe uma dinâmica de acolhida montada. Hoje já chegou para nós aqui a programação do curso de Medicina Veterinária, que tem uma programação, um encontro com os professores do curso. Isso nós temos que entender que isso vai acontecer durante esses dias e que esperamos que vocês participem ativamente disso, que já é o primeiro contato, o primeiro encontro de vocês com os seus respectivos cursos, dado que vocês já são, logicamente, alunos desses cursos, mas conhecendo essa dinâmica que será empregada no 2021, tá? Então, os cursos terão os seus encontros, suas dinâmicas, as suas acolhidas, e no dia 22 de março, aqueles cursos que conseguirem fazer seu adiantamento irão iniciar esse processo de adiantamento de conteúdos e disciplinas, certo? Bom, acho que assim podemos ir para a fala dos alunos, para as perguntas, né, Renato, Araceli, Hugo, acho que podemos encaminhar dessa forma, certo? Certinho. Só mais uma informação, professor Marcos, parece que 22 está muito distante, mas na realidade, na próxima semana, nós temos 3 dias, né, 15, 16 e 17, que são 3 dias já referendados com a aprovação pelo Conselho Superior do nosso calendário, não é isso, professor Marcos? De recesso em função do Carnaval. O Carnaval em 2021, ele tem sido, esse recesso, esse feriado, ele tem sido discutido, por exemplo, no estado de Minas, né? Temos decretos aí do governador a respeito dessa situação, mas vale a pena destacar que o nosso calendário, ele é construído em função também de portarias do Ministério da Economia do governo federal. E como a portaria do Ministério da Economia do governo federal, ele referencia esses 3 dias como sendo de recesso, né, e feriado,
assim fizemos no IF Sul de Minas como um todo. Então, esses 3 dias especificamente, da semana que vem, 15, 16 e 17, nós não teremos atividades programadas com os nossos estudantes. Ou seja, são aproximadamente 6 dias, efetivamente, até o dia 22. Exatamente. A gente recebeu um questionamento já de um aluno, a gente vai responder, porque talvez o aluno esteja aguardando já um tempo, chegou o momento dele, Senado. O questionamento chegou aqui através do nosso chat aí no endereço do YouTube. Qual a previsão do resultado referente ao auxílio estudantil? O auxílio estudantil, se a Araceli quiser pontuar isso, fica à vontade, chegou aqui. O auxílio estudantil, o edital é o 163, né, de 2020, tá? Todas as informações estão ali no portal do aluno, é importante todos vocês terem ciência disso, né? Campus Muzambinho, no site do Campus Muzambinho, portal do aluno, vai ter ali um quadradinho lilás, assistência estudantil. Então, lá tem todas as informações em relação ao auxílio estudantil. Nesse caso, especificamente, que o aluno deve estar falando, a divulgação do resultado do recurso da segunda etapa é 19 de fevereiro e o resultado final é 19 de fevereiro, tá? E aí, depois, o envio do termo de compromisso, após liberação do sistema, é até o dia 23 de fevereiro. Então, a resposta para essa pergunta é 19 de fevereiro. Fiquem atentos ali aos documentos, né? Clicando no site, portal do aluno, assistência estudantil. Tá bom? Obrigado, Marcos. Tranquilo. Mais algum questionamento, Karina? Chegou por aí? Já tem mais alguma coisa? O Hugo disse que tem um questionamento do horário, ele está acompanhando, e aí eu chamo ele próprio para falar. Hugo Baldan. Oi, boa tarde a todos. Sobre esse questionamento dos horários especiais, né, no caso aí, a aluna está perguntando sobre o pós-médio, né? Nós, do pós-médio agropecuária, nós construímos junto à coordenação de curso um horário especial de atendimento, né? Esse horário, ele foi construído das 17 às 19 horas. Então, provavelmente, nós vamos seguir com esse horário. Então, ela pergunta se é possível passar para as 18, das 18 às 20 horas. A gente tem possibilidade, sim, mas isso precisa ser construído junto aos professores, né, e junto à coordenação, primeiramente, para a gente definir esse horário. O que eu posso dizer é que, no seguir, né, do atendimento remoto, das aulas remotas, nós vamos, sim, continuar com os horários especiais, né, principalmente para o pós-médio, que trabalha, né, durante o dia. Muitos alunos estão atuando, estão ajudando em casa, estão ajudando os pais, e há necessidade desse deslocamento das aulas do vespertino e matutino para o noturno, tá certo? Então, a princípio, das 17 às 19, com possibilidade de discutir sobre aumentar aí o início para as 18 horas e o término para as 20. Mas isso precisa ser definido junto com os professores e com a coordenação. Obrigado, Hugo. Karina, se tiver alguma coisa, nos pontue. Eu não estou acompanhando aqui na transmissão do YouTube, estou no link da transmissão. Tendo algo a acrescentar. As colações de grau, né, que parece que tem um questionamento aí, né, Hugo? Elas ainda terão, né, datas agendadas na sua, vamos dizer assim, no seu dia real, né? Nós estamos em construção desse calendário, explicando por quê. No momento, nós só temos liberação para fazer cerimônias virtuais de colação de grau. E a sala virtual de colação de grau, ela tem um limitador, né?
para cumprir aquilo que manda a portaria, a resolução que trata das cerimônias virtuais. Então, às vezes não dá para fazer tudo num único dia, né, num único momento. Então, a gente tem que marcar vários dias para que isso possa acontecer. Mas nós estamos trabalhando para que elas possam acontecer, obviamente. Já o fizemos antes, né? Em outubro, novembro, a gente fez as cerimônias virtuais de formaturas dos nossos cursos que encerraram suas atividades ali no meio de 2020, né? E colaram grau ali posteriormente em outubro e novembro. Inclusive, a nossa primeira colação de grau do curso de Medicina Veterinária, aqui do campus, né? A primeira turma acabou por uma cerimônia virtual para fazer história de fato, né? Um curso que iniciou, teve inclusive nota brilhante na avaliação do ano passado, tem nos dado muitas alegrias, muitos resultados positivos, assim como os demais cursos do campus Muzambinho, né? Que sempre nos dão alegrias. Mas a primeira turma acabou cumprindo esse fato de história, né? A primeira turma do curso de Medicina Veterinária acabou se formando através de cerimônia virtual, nesse momento tão delicado que a gente vive. Então, as datas serão divulgadas posteriormente aos alunos envolvidos nessas cerimônias, tá? Isso para aqueles alunos que encerraram as atividades. Cabe também informar aqui a vocês que nós estamos o campus preocupado, né, com a questão relativa aos alunos do curso técnico agropecuária, por exemplo, do último ano, terceiro ano, do curso técnico subsequente agropecuária, último módulo, que dependem de atividades práticas. O colegiado do curso técnico agropecuária, reunido na semana passada, né, quando retornaram aos trabalhos, puderam reunir, criaram uma dinâmica que está se iniciando hoje, para que esses alunos possam concluir as suas atividades práticas, não presenciais, obviamente, mas uma dinâmica que vai atender a necessidade legal para que eles possam fazer a sua colação de grau também, terminar o seu curso. Havia essa nossa preocupação, dado que o terceiro ano do integrado, o aluno pretende prosseguir os seus estudos posteriormente, né? E aí a gente também buscou esse respaldo do colegiado do curso, né? O colegiado do curso entendeu o momento, buscamos orientações junto à Pró-Reitoria de Ensino, e a partir de hoje, né, a partir da data de hoje, entre hoje e amanhã, o curso começa também a trabalhar com os alunos. Lembrando que a coordenação do curso conversou com os alunos também sobre essa possibilidade, então os alunos têm ciência desse momento e dessas possibilidades aí existentes, tá? Então é bom que a gente coloque isso, que está de alguma forma casado com a questão de colar grau depois que as atividades todas estiverem terminadas, né? Certo? Temos mais uma pergunta aqui que chegou. Com esse atraso para o início do semestre, é provável que o segundo semestre não se encerre em dezembro. Então, a semana passada também, na quinta-feira, a gente teve N reuniões a semana passada, né? E no final da tarde de quinta-feira, a gente conversou com o pró-reitor de ensino, que reuniu diretores de ensino e diretores de desenvolvimentos educacionais de vários campi. Ele reuniu uma equipe quinta, foi uma reunião de última hora, e uma equipe está reunindo hoje agora com ele a partir das 16 horas. E há um desenho para que a gente construa um cenário, provavelmente a gente não consiga fechar em dezembro, dado a necessidade de fazer o cumprimento dos 200 dias letivos. Existem discussões ainda com relação a esse cumprimento, viu, gente? O Fórum de Dirigentes de Ensino, ligado ao CONIF, que é o Conselho dos Institutos Federais, já registrou uma pauta no Conselho Nacional de Educação, solicitando essa possibilidade de flexibilização dos dias letivos. Se isso ocorre, muda um pouco o cenário, né? Mas se isso não ocorre, se a flexibilização dos dias letivos não ocorre, aí, havendo a necessidade de fazer o cumprimento dos 200 dias letivos,
A gente entende que nós iremos com o calendário 2021 até mais ou menos fevereiro de 2022. Conforme o Renato pontuou, parece que 2022 está distante, mas ele não está tão distante assim, né? Até o calendário 2021 pode chegar até lá, tá? Então, essa é a perspectiva. Mas o desenrolar do processo pode ainda nos dizer muita coisa. Assim, a gente está aprendendo a lidar com essas questões que todos os dias batem à nossa porta, né? Mudanças, agora vamos fazer assim, portarias novas e tal, agora vamos fazer colar, porque tem uma outra portaria aqui. Mas, infelizmente, temos que aprender a lidar com isso. Temos que ter a maturidade desse momento e lidar com as perspectivas da mudança que ocorre e de alguma forma, nos impulsionarmos pelas mudanças e cada vez mais criarmos oportunidades e possibilidades em cima daquilo que está mudando. Não lastimar porque está mudando ou porque algo não está dando muito certo daquela forma ou de outra, né? Nós já temos que lastimar, assim, muito a questão da pandemia que nos atormenta de alguma forma, né? Mas a gente tem que, em cima das perspectivas, acreditar que as mudanças também podem nos trazer bons frutos no futuro, né? Uma situação mais de esperança mesmo, né? Eu acho que isso é muito importante. Há uma previsão, então, que o calendário vá até fevereiro de 2022, tá? Tá, beleza, respondido. Mais alguma coisa, pessoal? Hugo, que está acompanhando aí mais, tranquilo aí? Renato, tranquilo aí? Tranquilo, Marquinhos. Aguardando mais questionamentos, é importante ouvir também os nossos estudantes. Estamos de prontidão aí, né? Bom, Renato, Araceli, Hugo, pessoal da Ascom que nos apoia nessa ação, agradecendo o trabalho deles desde esse momento, importante apoio que eles nos dão, às vezes até com urgência das ações, né? Mas sempre muito solícitos no atendimento aos nossos objetivos aqui. Acho que podemos encerrar os nossos trabalhos aqui, dado a não existência de novos questionamentos. A gente informa que à noite, às 19h30, a gente tem um novo bate-papo com os alunos dos cursos noturnos e aqueles, talvez, que não conseguiram participar desse momento agora, no período da tarde, tá? Eu agradeço a presença de todos, Renata, Araceli, Hugo, fiquem à vontade. Agradecer a participação de todos os estudantes, isso fica registrado também no nosso canal do YouTube. Por gentileza, encaminhe para os demais colegas para que eles possam também compreender toda a dinâmica e complexidade que temos no direcionamento das ações nesse momento de pandemia. Vale ressaltar que nós desejamos o retorno da presencialidade, porque entendemos que efetivamente o melhor aprendizado possível que vocês poderiam ter com os nossos professores e com os nossos ambientes de aprendizagem é um aprendizado presencial. Por conta da pandemia, isso infelizmente não pode acontecer nesse exato momento, e diante de tamanha adversidade, seguramente não encontraríamos as soluções pensando como pensávamos naquele momento convencional, naquele momento tradicional, sem a presença da pandemia. Então, com a pandemia, o cenário é um cenário extraordinário, portanto, as nossas decisões, as nossas soluções precisam ser buscadas em um contexto também muito diferenciado, sempre pautado pelo máximo de responsabilidade, segurança, para que vocês possam ter. Já temos tantas dificuldades por conta da doença, então temos que mitigar ao máximo eventuais questões pedagógicas que pudessem, inclusive, inviabilizar alguma ação que fosse feita de maneira precipitada. Então, agradeço mais uma vez a compreensão de todos, estamos sempre conversando com os coordenadores e professores,
Fizemos isso no começo, no meio, vamos fazer novamente para que a construção do calendário 2021 também seja pautada com o máximo de respeito e autonomia de cada um dos cursos aqui do Campus Muzambinho. Um abraço a todos e espero muito em breve revê-los presencialmente aqui no Campus Muzambinho. Até mais. Bom retorno a todos. Obrigado a todos pela participação. Tem um último questionamento aí. Assim, em partes, a gente ainda não consegue respondê-lo, né? Porque isso não depende única e exclusivamente da posição do campus, né, Carlos? É uma situação ainda em curso, que é a questão da vacinação. As empresas, as farmacêuticas, os laboratórios responsáveis pela vacina, que podem, na verdade, digamos assim, claramente responder sobre isso, né? Nós, do Campus Muzambinho, a gente não consegue visualizar essa situação neste momento, né? É uma preocupação que todos nós temos, mas de difícil apontamento, sem ter um embasamento técnico, né? Para poder responder com todos os dizeres técnicos, vamos dizer assim, necessários para dar uma resposta que possa ir de encontro ao seu questionamento, né? A gente depende muito dessas avaliações, das certificações que as vacinas estão apontando. Na prática, assim, por alto, a gente sabe que as vacinas, o grupo menor de 18 anos, as informações que a gente tem até o momento é que o grupo não foi testado, né, desses laboratórios que oferecem a vacina. E aí depende também do desenrolar, e nós vamos seguir, obviamente, as orientações técnicas, científicas que chegarem até nós para poder dar o andamento ao processo ou não, né? Eu acho que é isso, né, Renato? Exatamente, Marquinhos. Beleza. Desde já, muito obrigado a todos, um forte abraço, desejando um grande 2021 a todos. Tchau, tchau, pessoal.